A todos que nos acompanham mais uma vez online, é um prazer recebê-los aqui. E nós vamos tratar agora sobre o painel de fundos imobiliários do setor de shopping centers. Foi um setor que foi muito comentado nos painéis da manhã. Nós vamos conseguir agora, especificamente nesse horário, entrar com mais profundidade. Temos bastante espaço para conversar. A moderação desse painel ela será feita pelo Thiago Otucci, representando o Clube FI. E nós temos, integrando o painel, o Alexandre Machado, da Red Investments, o Max Lima, da HSI, que está aqui conosco na tela, e o Rodrigo Coelho, representando a 20 Partners. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Thiago, fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer também ao GRI pelo convite para fazer a moderação desse painel. Então, boa tarde, Rodrigo, Alexandre, Max também, né, que está online. Boa tarde. Eu vou, antes de passar a palavra aqui aos participantes, eu levantei alguns números, né, junto ao site Clube FI, também a Abrace. Para iniciar, depois eu passo a palavra. A gente tem hoje no nosso mercado 39 fundos, né, listados no segmento de shoppings e varejo. Isso já representa aí 2 milhões, né, de metros quadrados de ABL, né, e já um valor patrimonial que ultrapassa 21 bilhões de reais. E também impressiona bastante a presença, né, do segmento dentro do nosso mercado. Em termos médios, a gente tem 18.800 cotistas dentro desses universos de 39 fundos listados, que é uma média bem acima de segmentos tradicionais, como lajes corporativas, recebíveis imobiliários e também fundos de fundos, né, ficando atrás somente do segmento de logística, né, que é o segmento que ganhou grande audiência esse ano, e do segmento de fundos híbridos, né. Também temos 8 fundos presentes no IFIX, né, no Índice de Fundos Imobiliários, sendo que 4 deles estão entre os 20 com maior peso, né, no total são um peso de 12%, né, o segmento de shopping dentro do IFIX. E falando um pouco dos fundamentos também, né, olhando para os dados da Abrace, também impressionou bastante, né, se você pegar de 2007 até 2019, né, claro, antes da pandemia, a gente tem um crescimento médio, né, das vendas, né, do faturamento de 10,9% ao ano, né, um crescimento realmente bem acima da economia brasileira e de demais segmentos, né, lembrando que essa última década, né, enfim, esses últimos 10 anos, foi um período bem ruim, né, então o setor mostrou crescimento até nos momentos mais adversos, né, como foi a recessão nossa economia ali do período entre 2014 e 2016 até meados de 2017. O crescimento também de número de shoppings acompanhou, né, nesse mesmo período, com 363 shoppings, também meados ali de 2006, 2007, e atualmente a gente tem 577 shoppings no Brasil, e o volume, claro, também de circulação de pessoas, né, consumidores dentro de shopping centers passou de 200 milhões de visitas mês, nesse mesmo período, para agora 500 milhões de visitas mês, claro, antes da pandemia. Enfim, então, realmente, esses números impressionam. Então, até, claro, antes da pandemia, realmente a conclusão da leitura desses números é que, mesmo qualquer tipo de mudança, comportamento do consumidor, ou qualquer debate sobre e-commerce, né, impacto sobre shopping center, não me parece que tenha afetado, né, e agora, claro, a gente vai, dentro desse painel, entender melhor como é que fica o contexto, né, desse mercado depois da pandemia, né. Então, entrando já na primeira temática, se você pegar agora o mês de março, né, enfim, no início da pandemia, a gente teve aí uma queda de 35,3%, né, nas vendas, né, ainda alguns shoppings estavam abertos, e claro que a partir de abril, maio, né, então o impacto foi maior, um impacto aí de 89%, se você comparar com o mesmo período de 2019, dado que nesse período os 577 shoppings estavam fechados, né. À medida que os shoppings foram reabrindo, né, esse número foi melhorando, e agora em setembro, o último dado da Abrace, a gente já tem um
um impacto de 25% de queda em relação ao mesmo período de 2019. Então, diante desses números, tá, nessa primeira pergunta, eu gostaria que o Alexandre começasse, que é a seguinte: então, a retomada das vendas parece estar mais forte do que o esperado, né? É um evento sazonal isolado, talvez motivado pelo auxílio emergencial, ou, de fato, as vendas estão retomando? Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo GRI, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, especialmente vendo gente, né, que a gente está tão distante aí no dia a dia. Vamos lá. Então, de fato, a retomada ela tem surpreendido. Acho que quando a gente faz a comparação com os meses equivalentes do ano de 2019, esse comparativo nos favorece, porque nós estamos, vamos dizer, 2019 é uma base que não é uma base completa. Se a gente pegar os próprios dados que a gente viu em janeiro e fevereiro, antes da pandemia, a gente percebe que o mercado começou o ano com uma perspectiva muito positiva. Os principais indicadores aí estavam rodando em torno de 10%, 2 dígitos, aí, crescimento de vendas, fluxo. Nós entramos o ano com uma perspectiva muito boa. Então, simplesmente comparar com 19 é uma comparação já que, vamos dizer, ela é beneficiada, porque é uma base um tanto quanto retraída. 2019 não ofereceu todo o potencial que ele tinha. E, nesse sentido, sim, a gente vem observando um crescimento mês a mês aí, bastante significativo, especialmente à medida em que as restrições foram caindo, né? Hoje, nós já temos uma realidade que os shoppings estão, todos eles operando, em horários convencionais, com pouquíssimas restrições, né? Ainda tem um pouco de distanciamento em restaurante, cinema, mas a gente já começa a ter uma realidade mais próxima da normalidade. E as vendas, acho que você deu o dado de setembro, mas em outubro a gente verificou que esse crescimento continua existindo. Para novembro, provavelmente a diferença comparativa aí com 2019 seja de 1 dígito. E há uma perspectiva de que dezembro se aproxime, talvez não alcance, mas se aproxime aí de 19. É essa a tendência. Mas a gente tem percebido isso de forma muito heterogênea. Acho que esse é um comportamento interessante, não só em relação aos shoppings em si. Então, tem shoppings que têm tido uma dinâmica muito mais favorável do que outros. Essa semana a gente teve o report das principais empresas de companhia aberta, e muitas delas relataram que no portfólio alguns shoppings já performam com vendas até em níveis superiores aos 19. São poucos ainda, mas isso ocorre. Por outro lado, alguns shoppings estão um pouco mais para trás. Isso depende de uma série de fatores. Eu acho que a questão geográfica é uma delas, né? Questão de nível de renda que o shopping está posicionado, e aí sim o efeito do Corona Voucher provavelmente explica aí uma parte desse crescimento, dessa retomada rápida. Acho que teve um pouco também de demanda reprimida. A gente viu alguns segmentos, e aí para entrar nos segmentos de cada shopping, né, não só do ponto de vista... Cada ativo em si tem um comportamento diferente, mas dentro dele as operações também têm tido comportamentos muito diversos. Algumas estão mais à frente que outras que sofreram mais. Então, talvez um pouco de demanda reprimida explique isso. Tem os ativos voltados para um público de altíssima renda, que também muitos deles têm reportado performance surpreendente até, e provavelmente explicado pela redução das viagens, enfim, o consumo interno aqui, demanda reprimida também. Enfim, acho que a retomada deve continuar, mas com essa característica de ter um comportamento muito heterogêneo, tanto do ponto de vista dos ativos em si, como dos segmentos aí dentro dos shoppings. Certo, obrigado, Alexandre. Rodrigo? Eu só queria complementar o que o Alexandre comentou, e eu concordo com 100% das coisas que ele mencionou, é que dentro também do segmento dos shoppings, quando você olha para as lojas, elas também estão performando de formas muito distintas, né? Então, a gente teve segmentos, por exemplo, de eletrônico, que acabou sendo beneficiado no pós-crise, lojas que vendem aparelhos de celular e eletrônicos em geral, crescendo até mais de 100% em relação ao ano anterior. Então, quando você pega e olha esse nível de venda, isso representa muito uma média, né, do que a gente está olhando. Nesse caso, os dados da Abraço são médias nacionais de todos os shoppings. Isso acaba sendo um pouco
é uma análise um pouco meio obscura, né? Quando você olha o dado de shopping a shopping, loja a loja, você vê que entre os segmentos tem tido muitos impactos entre eles, o que significa que depois, na retomada, você vai ter lojistas que vão poder pagar mais aluguel e lojistas que, eventualmente, depois podem ter que pagar menos aluguel. E esse mix que faz parte do shopping, né, ele está sempre sendo balanceado conforme a oferta e demanda, e isso é uma coisa natural que o segmento já faz parte do segmento, da dinâmica do segmento, né? Então, você tem lojas âncoras, por exemplo, na média, performando melhor do que lojas satélites, mas se você tiver segmentos específicos como eletrônico, por exemplo, estão performando melhor, serviços estão performando pior, por conta de menos circulação. Então, isso também tem um pouco de impacto. Em relação aos números, né, acho que a gente também pode observar, em linha com o que o Alexandre comentou, Norte e Nordeste do Brasil teve um impacto bem menor, né, do que teve, por exemplo, as regiões de Sul e Sudeste, durante aí os meses mais recentes de pandemia, né? A gente viu, inclusive, no nosso portfólio, 2 shoppings que, em agosto, já tiveram same-store sales positivo, né? Para quem não conhece, não está acostumado com essa terminologia, são as vendas das mesmas lojas do shopping, né? Então, significa que, se pegar a média de todas as lojas, elas cresceram em relação ao anterior. De novo, vai ter essa média que chegou a ser positiva em 2 shoppings. Quando você estratifica ela, você vai ter lojas que caíram 20% e lojas que subiram 100%. Então, isso também tem esse efeito. Então, acho que isso tudo que o Alexandre comentou, eu concordo. E só acrescento para terminar, que a gente tem uma situação agora que a gente começa a ver na ponta notícias aí novas aí de uma potencial nova segunda onda, o que, eventualmente, isso tem que ser bem observado, ser atento, porque quando você olha os últimos meses, a retomada foi bem mais acelerada do que a gente estava imaginando, ou pelo menos quando estava no auge da pandemia, mas o daqui para frente, eu acho que ele vai depender muito também desse componente. Se a gente eventualmente passar por mais novas medidas de restrição ou retroceder nas liberações, isso vai tornar o processo um pouco mais lento, mais demorado dessa retomada. Mas, de todo modo, acho que os shoppings se provaram ser um equipamento muito resiliente. Como disse o Glaucon May, em conversa com o Paulo Guedes, né, quando estava no meio da crise e pedindo ajuda e socorro aos setores, né, o Paulo Guedes insistia que ele estava liberando aquela quantidade toda de dinheiro porque tinha caído um meteoro no Brasil, né, e aí o Glaucon May, acho que foi muito feliz quando falou que o meteoro, na verdade, se caiu no Brasil, caiu num shopping center, né? E mesmo com o meteoro tendo caído no shopping center, a gente vê o que está acontecendo, shoppings retomando próximos aí, número de setembro, 75%, como disse o Thiago, mas números mais recentes até mais fortes do que esse. Então, isso provou também essa resiliência do segmento de shopping centers, mesmo com todos os outros pontos que sempre vieram falando, inclusive do crescimento do e-commerce, que também cresceu durante a pandemia, né? Certo. Max, quer completar? Não sobrou muito para nem falar agora. Rodrigo e Alexandre já contaram tudo de bom. Mas eu acho que é só confirmando um pouco o que eles falaram também. Quer dizer, a gente tem observado na nossa carteira algumas das mesmas coisas. Quer dizer, a região Nordeste do melhor que a região Sudeste, com vendas aí em alguns shoppings já, vamos dizer, em same-store sales acima do ano passado. A gente está vendo também, quer dizer, as vendas em geral da carteira já em outubro foram menos de 10% menores que no passado, então já colando bem. Nossa expectativa é do novembro forte, então realmente já está em um dígito e as coisas estão evoluindo de uma maneira satisfatória aí. Obviamente não é uma evolução, como eles mencionaram, uniforme, tem gente indo melhor, tem gente indo pior. Uma outra coisa interessante também, quer dizer que a inadimplência, que obviamente, em certo ponto, quando fecharam os shoppings, bateu lá números astronômicos, já está bem controlada e vem caindo mês a mês as medidas que essas vendas vão retomando, então a gente está no caminho de recuperação aí, eu acho que bastante satisfatória. Eu acho que o ponto de atenção aqui para todo mundo é como é que o governo vai balancear, vamos dizer, retirada do estímulo com o desemprego. Hoje a gente tem um desemprego grande no Brasil, que não está afetando tanto o consumo, porque você tem aí, vamos dizer, uma injeção de renda nas famílias, principalmente as famílias de renda mais baixa, substancial. Se cortar isso de uma vez só, o que sobra? Sobra um desemprego grande e isso daí vai afetar o consumo. Então, a gente tem aí, vamos dizer, um balanceamento que vai ter que ser feito pelo governo nos próximos meses aí para tentar, vamos dizer, aterrissar o Boeing aí de uma maneira suave. Se isso for bem feito, eu acho que essa retomada continua aí sem nenhum soluço.
se for feito meio repentinamente, a gente pode ter aí um efeito de curto prazo, pelo menos um pouco negativo, porque vai sumir essa renda e não vai ter nada para repô-la. Mas a gente tá animado com o caminho que as coisas estão andando, está voltando melhor do que a gente imaginava. Quer dizer, no auge da pandemia, eu achava que esse PIB aí ia encolher 8%, 9%, a gente já está apontando para um 4,5%, quer dizer, um resultado realmente extraordinário, dado tudo que aconteceu. Então, vamos torcer aí para que não faça nenhuma barbeiragem do ponto de vista macro nos próximos meses e a retomada dos ativos de shopping está meio que garantida. Obrigado, Max. Então, eu vou aproveitar o gancho até para você também ter a oportunidade de começar, né? Então, o próximo tema, certo? Então, como eu comentei aqui, pegando esses dados aí desses últimos 10, 13 anos, né? Então, e também do que vocês falaram, então está claro que o segmento de shopping é realmente um segmento forte, resiliente, mesmo em momentos de crise, como a gente está vivendo agora. E isso, claro, de muito tempo, os investidores... Então, é difícil encontrar um investidor de fundo imobiliário que não tenha um fundo de shopping na sua carteira. E agora, cara, ficou uma série de dúvidas, né? Principalmente no começo, no meio da pandemia. E a pergunta que eu quero, então, fazer para o Max, depois, claro, o Alexandre e o Rodrigo também completam, que é a pergunta de todo investidor, né? Se esse impacto da pandemia, mesmo que a gente está vendo agora, né, esse choque se dissipando até de uma forma mais rápida que a gente podia imaginar, se esse impacto ele pode trazer cicatrizes permanentes para o segmento de shoppings. Olha, eu sei lá, eu sou um pouco cético, obviamente, que a gente é proprietário de shopping e administrador também, mas eu não acho que vai trazer problemas estruturais muito diferentes dos quais a indústria já vinha enfrentando faz algum tempo, no fim do dia. Quer dizer, o que é a grande ameaça que todo mundo fica falando o dia inteiro para os shoppings? O e-commerce vai acabar com o shopping, o e-commerce vai acabar com o shopping. Eu não acredito nessa tese, especialmente não acredito nessa tese aqui no Brasil, dado que os nossos shoppings são diferentes dos shoppings que estão morrendo mundo afora. Quer dizer, o que está morrendo mundo afora muito? Quer dizer, aquele shopping suburbano americano que não tem atratividade para nada e só tinha varejo. Aqui, muitos dos nossos shoppings são urbanos, são inseridos dentro da cidade, e eles têm uma composição no ABL dele de serviços muito grande. Então, o shopping no Brasil não é só um centro de varejo, e sim um centro de convivência. Nisso, a gente saiu na frente dos americanos, umas poucas coisas, porque nossas cidades são muito disfuncionais, então a gente acabou jogando para dentro do shopping coisas que normalmente estão fora do shopping. Então, os shoppings vão continuar indo bem. Qual é o impacto que a gente tem maior aqui? Bom, acelerou a penetração de e-commerce no Brasil? Obviamente que acelerou. Todo mundo, 100% das pessoas começaram a usar e-commerce, mesmo que não usavam durante a pandemia, porque não tinha opção. Isso vai tirar um pouco de venda do shopping? Eu acho que isso pode até tirar um pouco, mas não acho que vai ser algo assim brutal. E, quer dizer, se a gente olhar a tendência mundial, de uma certa fusão aí desse mundo online com o mundo offline. Então, quer dizer, as empresas online hoje estão começando a comprar ativos físicos, e as empresas, vamos dizer, físicas estão migrando também com seus marketplaces e coisas do gênero para o mundo online. Então, acho que essa linha vai se misturar um pouco, e o Covid acelerou um pouco esse processo, mas não vejo cicatrizes permanentes aí que falam, nossa, a indústria mudou estruturalmente para sempre e a gente não vai conseguir atingir os resultados que a gente atingia antes. Então, eu acho que a retomada, do nosso ponto de vista, é bastante clara. Ela vai acontecer, ela pode ser atrasada, como mencionaram, por uma segunda onda ou um evento desses, né? Quer dizer, tirando o evento externo grande, eu acho que o caminho para a retomada está feito, como eu disse, e eu não vejo os shoppings performando com classe de ativo de maneira alguma pior do que eles performavam antes. Eles vão ter sempre, quer dizer, uma correlação com a performance econômica do país. Se o país for melhor, eles vão melhor. Se o país for pior, eles vão pior. A gente prevê um crescimento razoável no ano que vem, então tem um certo ânimo com o setor. Alexandre? Exato. Acho que o Max já falou tudo aí, eu concordo com tudo que ele disse. Acho que só destacar que me preocupa muito mais a questão econômica, os riscos macroeconômicos, fiscais. Acho que isso tudo, para mim, é uma ameaça muito maior do que a dessa eventual disruptura que se fala em relação aos shoppings. De fato, teve sim um aumento de penetração de e-commerce. Eu acho que isso, de certa forma, primeiro, no Brasil, pela realidade brasileira, está longe de representar uma ameaça para os nossos ativos,
como também, em contrapartida, o que a gente observou foi as companhias também correndo para desenvolver e aprimorar os processos que estavam aí em fase inicial, algumas delas que começaram antes, aceleraram, outras que estavam só estudando, planejando, tiraram os projetos da gaveta e implementaram. Então, acho que tem, sim, uma nova acomodação, algumas mudanças vão existir, talvez algumas lojas deixem de vender tanto quanto vendiam antes, por outro lado, elas vão dar espaços para outras oportunidades que os nossos ativos oferecem. O fato da nossa indústria estar muito concentrada num contexto urbano traz também muita oportunidade dentro desse contexto aí de e-commerce, digitalização, né, como, por exemplo, a questão de localização, o hub logístico, enfim. E isso os players estão sabendo aproveitar, enfim, dar foco nisso e adequar os shoppings aí para esses ajustes que terão que ser feitos. Rodrigo? Eu concordo também. Quando você olha para o efeito da pandemia, isso vale não para o setor de shoppings, eu acho que vale para todos os nossos setores de real estate, ele, na realidade, ele só acelerou tendências que já estavam em andamento, né? Isso vale para galpão logístico, isso vale para escritório, isso vale para shopping. Basicamente, essa questão do e-commerce vinha expandindo, aumentou a penetração, acelerou, o que talvez fosse acontecer em 5 anos, vai acontecer em 1 ano apenas. Por outro lado, os shoppings também, nas suas defesas, também aceleraram as suas defesas, como já comentou o Alexandre e o Max, criando as suas próprias plataformas de marketplaces ou desenvolvendo formas alternativas de você se proteger desse cenário, né? Então, isso também acho que foi desse lado. Naturalmente, quem estava mais preparado para enfrentar esse cenário digital performou melhor nesse sentido. Quem estava menos preparado talvez tenha performado um pouco pior. Mas, quando você olha isso, um horizonte mais de médio prazo, acho que esse efeito ele é pequeno. Acho que isso não... Você vai ter perdido um resultado, talvez, de 1 ano, alguns percentuais de resultado no ano, mas isso acho que se recupera mais à frente. Acho que o equipamento que ele era bem consolidado, ele era dominante na sua região, na sua área de influência, bem localizado, eu acho até que ele vai sair ainda mais forte do que ele entrou. Eu acho que, talvez, olhando para o segmento de shoppings, não digo que sejam impactos permanentes, mas vão ser impactos que vão ser mais duradouros, vão ser aqueles shoppings que talvez já eram um pouco mais frágeis. Esse vai ter um pouco mais de dificuldade para comercialização, o próprio cliente vai ser mais seletivo, vai preferir estar no shopping onde ele consegue ser atendido em todas as suas demandas de uma vez só. Então, isso acho que são tendências que também já estavam acontecendo. Os shoppings, cada vez mais, os melhores localizados, com melhor mix, com melhor equipamento, já estavam sendo mais dominantes. Isso também acelerou de certa forma. Então, não vejo um grande impacto permanente. E os próprios varejistas, eles têm uma capacidade de adaptação que ela é fantástica. Assim, nunca duvide da capacidade de um varejista de se reinventar, né? Então, você vê marcas que, por acaso, podem deixar de existir, mas você vê outras que não estão performando bem e ressurgirem e têm uma performance excepcional, eventualmente até mudando o mix, mudando forma de atuação, mudando o modelo de distribuição, incluindo o omnichannel, né, a conexão do meio físico com o digital. Eu, pessoalmente, eu não acredito, olhando para o longo prazo, eu não acredito que vai existir só lojas físicas ou só lojas virtuais. Todas elas vão estar integradas. É uma decisão do cliente. É o cliente que vai escolher o meio de comprar e o meio de retirar a mercadoria. Se ele quer comprar online, ou se ele quer comprar na loja física, ou se ele quer retirar na loja, ou se ele quer receber em casa. E quem estiver melhor conectado, com as melhores plataformas, elas vão performar melhor no longo prazo. Quem estiver pior, eventualmente, vai performar pior ou pode ficar até pelo caminho. Certo. Então, Rodrigo, também o próximo tema que eu gostaria que você começasse um tema um pouco mais na linha aí da estratégia do investidor, né? Como vocês comentaram aqui, enfim, todos os dados, realmente o investidor sempre buscou ter fundos de shopping na sua carteira dentro daquele objetivo de ter uma distribuição mais linear, vamos dizer assim, né, de dividendos, que foi algo que foi quebrado agora nesse período de pandemia. Teve alguns fundos que zeraram a sua distribuição durante um período, né? Então isso, claro, causou um desconforto, né, em muitos investidores que estavam acostumados, né, com aquela regularidade. E, ao mesmo tempo, dificilmente você via shoppings, né, fundos de qualidade, negociando com desconto aí no mercado, como, apesar da recuperação já de preços, né, dos nossos fundos, ainda eu acho que tem um preço, valor de patrimonial
na média também abaixo aí, né, de 1, né, enfim. Então, a pergunta que eu faço, Rodrigo, depois, claro, o Max também e o Alexandre pode completar, é se o investidor pode trocar essa estratégia de dividendos para uma estratégia agora de ganho de capital, quer dizer, agora é hora de ir à compra, então, no segmento de shoppings? Eu acho que a hora de ir à compra ela já vem acontecendo já faz algum tempo, né? Cada vez mais que o tempo vai passando, o preço vai subindo, essa oportunidade vai deixando de existir. Eu acho que ela ainda está na mesa, acho que ela ainda existe. Naturalmente, toda oportunidade ela traz junto um risco, né? Quando a gente estava ali no final de março, início de abril, fundos chegaram a cair 40%, alguns 50%, e realmente quem pôde aproveitar essa oportunidade foi um momento fantástico. Nós mesmos, né, no nosso próprio fundo imobiliário, né, a gestão do VISC, a gente passou a fazer compras de cotas de fundos imobiliários na Bolsa, que era algo que a gente não fazia, não, pelo menos como uma frequência. Então, passamos a fazer alocações táticas em fundos imobiliários e, dentro dos fundos imobiliários, dentro do próprio segmento de shopping, que a forma, naquele momento, mais barata de você comprar um shopping era comprar cotas de fundos imobiliários na Bolsa. Então, comprei cota de HGBS 11, comprei cota de HSML aqui dos meus colegas, e tive bons resultados na gestão desses fundos, nesses investimentos de alocações táticas. A partir do momento que o tempo passa, né, as coisas vão voltando a uma normalidade, as coisas vão indo para preço. Se você olhar historicamente, os fundos de shopping sempre negociaram 1,1, 1,2, 1,3 vezes o valor patrimonial. É uma métrica bastante razoável de você olhar o preço histórico de uma base mais longa, de se esperar que os fundos de shoppings negociem com esse ágio. E, recentemente, os fundos estão negociando na média aí, próximo de 1, um pouco abaixo de 1. Então, existem, sim, acho que oportunidades para o investidor que queira olhar um pouco para o médio e longo prazo. Podem ter flutuações de curto prazo, né? Vocês devem ter acompanhado, quem acompanha mais no dia a dia os fundos, notícias negativas de Covid na Europa, que acho que podem impactar zero, próximo de zero o Brasil, impacta às vezes preço, né? Porque os investidores ficam com medo, com receio de que isso pode estar chegando aqui. Então, pode ter uma volatilidade maior aí no meio do caminho, mas acho que pode ter um retorno bem compensado aí, se você fizer uma boa alocação diversificado em fundos de maior qualidade em especial. Certo. Max, por favor. Eu concordo com o Rodrigo. Quer dizer, se você tem um horizonte um pouco mais longo aqui, pode ser uma excelente oportunidade. Quer dizer, a grande oportunidade de compra passou, né? Quer dizer, como dizia o Barão de Rothschild, quer dizer, compre quando o sangue está na rua. E realmente a gente teve uma sangria muito grande com os ativos aí, quer dizer, negociando a 60%, 70% da patrimonial, que era um bom momento para comprar se a gente tivesse, vamos dizer, a mínima crença que os shoppings voltariam. E a gente comprou, quer dizer, como a gente fez, a gente também comprou no nosso fundo de shoppings, cota de outros fundos, acreditando nisso e pensando o seguinte: mesmo que o shopping deste fundo que eu estou comprando perca, vamos dizer, um ano inteiro de NOI, o que um ano de NOI representa na vida desse ativo todo? Bom, se eu considerar que esse ativo vai ter uma vida de 30, 40, 25 anos, qualquer conta que eu fizesse, esse ano perdido era muito menor, vamos dizer, do valor do ativo do que o desconto no qual ele estava negociando. Então, fazia muito sentido comprar, mesmo tendo, vamos dizer, um período aí, vamos dizer, de recuperação incerto. Hoje tem uma cara mais certa um pouco, quer dizer, a gente pode ter aí um impacto na segunda onda, podemos até ter, mas deve ser um pouco mais de curto prazo, dado que a gente está aí com algumas possibilidades de vacina na boca do gol e até, vamos dizer, o segundo trimestre, metade do ano que vem, a gente deve ter uma boa parte da população global aí vacinada. Quer dizer, olhando esse cenário, eu olho para o shopping e penso duas coisas. Bom, eles estão se recuperando, consequentemente, os dividendos vão começar a crescer, como os nossos vêm crescendo mês a mês, quer dizer, a gente entrou na pandemia lá distribuindo 60 centavos por cota e já estamos distribuindo 45, quer dizer, voltamos bem. Nunca deixamos de distribuir, na verdade, nunca zeramos, mas tivemos que diminuir, mas já estamos aí, quer dizer, e do ponto de vista de apreciação, quer dizer, a cota ainda está um pouco abaixo do patrimonial, então acho que tem espaço aí para ter tanto um ganho de capital, como também, vamos dizer, um ganho com essa expansão aí de dividendos nos próximos meses, à medida que a recuperação se consolida. Certo. Alexandre? Acho que os dois mencionaram a questão do ágio pré-pandemia que existia em relação ao valor patrimonial das cotas e o deságio existente hoje, né?
A gente fez um levantamento, se pegar a média de todos os fundos de shopping do mercado, da Bolsa, mesmo aqueles que não compõem o IFIX, antes da pandemia eles tradeavam aí com um ágio médio de 12%. Isso é uma média da indústria toda, obviamente tem desvios aí, né? E hoje eles estão tradando 14% abaixo do patrimonial. Então é uma diferença bastante grande, mas que ao mesmo tempo traz uma reflexão, um questionamento que será que o patrimonial de hoje ele reflete a situação de valor dos ativos, né? E aí os fundos, de modo geral, eles avaliam seus ativos pelo menos uma vez por ano. Isso normalmente acontece no final do ano, então a gente vai ver agora, aí nos próximos um mês e meio, a resposta a essa pergunta, mas a nossa visão, e mesmo com base naqueles ativos que já foram reavaliados, é de que o efeito da pandemia, evidentemente que ele é considerado, ele provoca assim, algum impacto do valor, mas, por outro lado, como você teve uma situação de juros estruturais menores, né, do que os anteriormente à pandemia, você tem quase que um equilíbrio, de modo que, na nossa perspectiva, quer dizer, esse valor deve mudar aí 5% para baixo ou para cima, também a depender da dinâmica de crescimento de NOI que o shopping vinha tendo. Quer dizer, eu acho que, na maioria dos casos, eles vão estar próximos de entre 0 e menos 5, para ativos já maduros, aí sem grandes aumento de performance de NOI, mas a gente vê casos, como, por exemplo, um caso que nós avaliamos, que o ativo veio com valor 10% acima, por conta da dinâmica de crescimento de NOI que ele vinha tendo. Então, apesar dos efeitos da pandemia, ele hoje tem uma situação de vacância menor do que ele tinha na rodada de avaliação anterior, níveis de aluguéis melhores, o que, enfim, mais do que compensou esse impacto de curto prazo no rendimento. Então, para responder à pergunta, eu acho que sim. Se a gente olhar hoje o nível de dividendo que os fundos de shopping estão produzindo, eles estão abaixo do potencial, significativamente abaixo, apesar das vendas, aí, como a gente mencionou anteriormente, estarem num processo de recuperação importante, isso se traduzir em melhora de NOI ainda tem um delay, que não é só uma questão temporal, mas a gente, quando fala em melhora de faturamento dos shoppings, por exemplo, a gente não está olhando receita de estacionamento, que é uma variável que tem impactado muito aí a maior parte dos shoppings, e isso tem uma representatividade importante no NOI, né? Estacionamento representa 15% a 20% do resultado de um shopping. Então, eu acho que tem um delay de recomposição de NOI mais lenta que a de performance de vendas. E, por isso, os dividendos estão bem aquém do potencial, e, considerando esse desconto existente hoje na cota, sim, é um play muito mais de ganho de capital do que de dividendo, para quem tiver aí um horizonte de 1 ano, 2 anos de investimento. Certo. Então, Alexandre, também vou aproveitar aqui o gancho para você iniciar o próximo tema, né? Acho que o próprio Max já abordou, que é um tema recorrente, antigo, mas então sempre temos que atualizar agora, né, diante desse novo cenário, que é a questão do impacto do e-commerce, né? Então, o e-commerce no Brasil ainda representa um percentual pequeno do varejo total, algo em torno de 4,3%, né, dados ainda, claro, de 2019, com uma média, pelo menos que eu pesquisei aqui, dos principais países, da ordem aí de 14%, né? Então, a gente ainda tem pouca presença e, de qualquer forma, houve, nesse período de pandemia, um crescimento do e-commerce, né? Enfim, muitos que não tinham essa cultura de comprar online passaram a fazer. Então, a pergunta é como que os shopping centers não somente podem minimizar esse impacto futuro do aumento do e-commerce, como também poderiam, se faz sentido também, se é possível, né, uma estratégia de você capturar entrando dentro dessa cadeia de e-commerce de alguma forma. Alexandre. Bom, eu acho que o Max exemplificou bem, né? Você vê redes que nasceram 100% online e que hoje estão buscando aí um posicionamento físico também, e o movimento contrário, evidente, de redes de varejo que surgiram no físico e que estão se aprimorando aí nas vendas online. A nossa visão é de que o equilíbrio, assim, o modelo ideal é aquele que traz maior conforto e maior facilidade para o cliente. Então, provavelmente, essa junção do físico com o online trazendo a possibilidade do cliente começar as vendas no online e terminar no físico, ou vice-versa, é algo que que faz sentido. E dentro desse contexto, especialmente aqueles shoppings que têm uma localização mais dentro aí do contexto urbano, eles podem se beneficiar disso.
Então, por exemplo, vencendo barreiras como as de logística, a gente tem sempre uma dificuldade e um custo elevado para atender aí as entregas de vendas online. Isso os shoppings podem fazer, porque já tem um estoque ali próximo do cliente e pode cumprir com esse papel. Inclusive, muitas dessas iniciativas que eu tinha mencionado, que foram aceleradas ou que saíram do papel, elas consideram esse modelo. Tem muitas empresas desenvolvendo marketplaces, os já existentes crescendo bastante, muitos lojistas aderindo a esse modelo de vendas, mas que se aproveita do estoque que a própria loja do shopping oferece, com distanciamento aí favorável, então, para entregas. Então, a gente acredita que, de fato, a pandemia trouxe uma evolução, um aceleramento aí dessas tendências, mas que, no modelo ideal, especialmente para os shoppings bem localizados, você tem a oportunidade aí de se aproveitar também dessas mudanças de tendências. Certo. Rodrigo, quer... O que eu vejo assim, né? As principais redes, e aí valem para satélites mais estruturadas, de franquias, e as grandes âncoras, elas já estão na frente nesse processo de terem as suas próprias plataformas, ou a grande maioria já tem a sua própria plataforma. E, nesse caso, eu acho que o papel dos shoppings vai ser muito mais de poder fornecer o serviço logístico mais barato para que elas possam entregar para o consumidor delas, ou o local onde as pessoas podem retirar, e que, se você olhar do ponto de vista do e-commerce, é o melhor dos mundos, né? Porque o custo do e-commerce ele é muito elevado no que eles, a indústria chama de last mile, né? Aquele última milha próximo da casa dos consumidores. Se você conseguir transferir esse custo para o consumidor, para ele ir até o shopping para buscar a sua mercadoria, é um golaço que você está fazendo para todas as pontas da cadeia do sistema. Então, acho que o papel dos shoppings, nesse caso, para essas grandes marcas, grandes redes, é muito mais criar esse canal de você poder entregar de uma forma mais eficiente, fazendo acordos com empresas de logística para poder entregar a partir das lojas dos shoppings, e também para poder receber o cliente para poder retirar mercadoria dentro do shopping, que já é um caminho natural. Onde eu acho que a gente vai ter um desafio maior são nas lojas menos estruturadas, são nas pequenas lojas satélites, em que elas não estão preparadas ainda, acho que elas passaram um desafio grande nesse período de pandemia, tentando se reinventar. É um conceito muito básico, né? Você ter conhecimento do seu consumidor, que você tem no meio online, você no meio físico, você dependia de ter cadastro dos seus consumidores, ter uma base de dados que as lojas varejistas acabavam não tendo esse conceito, perceberam a importância, viram como é que isso precisa ser mudado, e os shoppings, de alguma forma, podem ajudá-los, porque, de certa forma, eles sozinhos não vão ter uma força para ter um próprio marketplace, uma própria plataforma de e-commerce, mas os shoppings podem ter as suas plataformas de marketplace ou fazer a ponte entre as plataformas e o lojista para que possa viabilizar que aquele lojista pequeno, aquele lojista que eventualmente tem uma ou duas lojas, seja capaz de participar também do e-commerce, e aí até ser ganhador nesse sentido, né? Porque você vai estar fomentando a venda de alguém que não estava acessando e vai acessar mais um universo maior de pessoas, e não somente aqueles que param na porta da loja daquele lojista, né? Obrigado, Rodrigo. Então, a gente chegou aqui já na parte final, né, do nosso painel. Então, Robertson, tem tempo para alguma pergunta? Temos sim. Nessa rodada, vamos priorizar quem estiver online, que eu fiquei devendo algumas perguntas para eles no painel anterior. Uma das perguntas que veio algumas vezes foi a questão de, talvez no futuro, os shoppings serem utilizados como uma espécie de last mile, principalmente aqueles que estão aí na malha urbana dos principais centros. Qual é a visão de vocês sobre isso? É uma tendência? A gente pode esperar isso para o Brasil, sim ou não? Max, por favor, pode responder essa? Olha, eu acho que sim, quer dizer, é uma tendência global, e inclusive, quer dizer, é uma solução também. Se a gente olha para os shoppings, a legislação dos shoppings é antiga, ela foi feita faz muito tempo. Então, eles têm lá coisas que talvez vão deixar de fazer sentido, vão fazer menos sentido no futuro. Cada vez mais, quer dizer, as pessoas estão indo para os shoppings de maneiras alternativas, não de carro. E a gente está acabando, não em todos os shoppings, mas em alguns tendo excesso de espaço de estacionamento que poderia ser usado para outra coisa.
Hoje a gente não tem, vamos dizer, uma permissão explícita das prefeituras de pegar aquele pedaço de estacionamento, fazer um monte de box ali e fazer um last mile, mas acho que é uma coisa que tem que ser estudada e que a gente está conversando com algumas municipalidades para poder aprovar e fazer. Mas, de qualquer jeito, shoppings já estão servindo como last mile, como o Alexandre e o Rodrigo falaram. Quer dizer, muitas vezes a gente já tem o cliente fazendo essa compra online, buscando ali no shopping ou saindo a entrega do lojista do shopping para o cliente, que é, obviamente, muito mais próximo que o galpão e o estoque já está ali. Eu acho que o desafio aqui para os shoppings, e é uma coisa que está meio nebulosa ainda, é como é que a gente captura todas essas vendas, que tem uma discussão grande hoje. Pô, a venda foi online, a venda foi no shopping, que às vezes foi online e o pick-up foi no shopping, aonde eu vou contabilizar essa venda. Então, essa discussão, quer dizer, de todas as maneiras alternativas de venda ainda está um pouco nebulosa, e eu acho que tem oportunidade, mas tem riscos aí também, se isso não for bem conduzido pelos chopeiros. Mais alguma pergunta? Recebemos sim. Muitos pedindo para que vocês pudessem comentar um panorama, um paralelo entre shoppings que estavam em grandes centros, São Paulo, Rio e outras grandes capitais, de shoppings mais afastados de interior. Qual foi, durante esse período, em relação à performance, a ganhos, os resultados de ambos? Se alguém puder comentar, por gentileza. Rodrigo, pode. Bom, acho que no nosso portfólio do VISC, né, a gente tem um shopping que é um shopping de interior, que é o Prudente Shopping, localizado em Presidente Prudente, interior de São Paulo, fica aqui 500 quilômetros da capital. E talvez tenha sido a nossa melhor performance relativa nessa retomada, né? E talvez seja uma coisa pontual, é um shopping forte, é o único shopping na região, é super dominante, tem uma carência, não é bem servido de e-commerce a cidade, então o shopping acho que tem essa característica. Mas eu não sei do resto aqui da turma do portfólio dos demais, mas eu acho que teve como a gente já tinha comentado antes aqui, uma mudança geográfica nacional, assim, não é só entre capital e interior, mas para cada região do país, cada estado teve um comportamento diferente por diversas características. Alexandre? Sim, eu concordo. Aquilo que eu mencionei anteriormente, quer dizer, tem um comportamento muito heterogêneo de um ativo para o outro, né? Na nossa carteira, por exemplo, a gente tem um ativo que é um outlet no Rio Grande do Sul, talvez por ser um ativo aí aberto e com descontos e tudo, ele tem tido uma performance melhor que a do ano passado. Tem atraído bastante fluxo. Não é a realidade de boa parte dos shoppings de Porto Alegre, por exemplo. Por outro lado, a nossa carteira ela é muito concentrada em São Paulo. Então, a gente tem alguns ativos no interior, como, por exemplo, Tivoli, Dom Pedro. O Tivoli, por exemplo, tem tido uma performance excepcional também, talvez parecido aí com o exemplo que o Rodrigo deu. É o tipo de ativo que serve como referência aí para os habitantes. O pessoal que ficou preso dentro de casa por alguns meses não via a hora de poder voltar para o shopping. Essa é, inclusive, uma região que sofreu abertura e fechamento 2 vezes, né? Teve que retroceder para depois ter autorização de abertura novamente, e o fluxo tem acompanhado, quer dizer, as vendas, enfim, tem tido uma performance muito boa. Mas eu acho que são pontuais essas referências. O nosso portfólio, até por uma questão de visão estratégica, a gente tem um foco muito grande nas regiões metropolitanas, especialmente São Paulo. A gente tem 51% da nossa carteira na cidade de São Paulo, né? Então, a realidade que a gente vive aqui é muito próxima daquelas que a gente observa aí nos shoppings como um todo, quer dizer, que passaram a ter uma performance melhor à medida em que as medidas de relaxamento, as medidas de restrições foram sendo relaxadas. Certo. Robson, temos mais um tempo? Não, fechou? Então, tá certo. Então, queria agradecer aqui a participação, né? Alexandre, Rodrigo, Max. Isso aí, obrigado, hein? Obrigado. Obrigado a todos.